Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Estamos aí para mais um vídeo. Hoje, sexta-feira, 21 de 2 de 2025. Essa semana foi uma semana muito especial que fizemos vídeo todos os dias. Para você que está nos acompanhando aí, ou para você que é novo, também seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre como você ter mais paz e prosperidade na sua vida. E hoje eu quero falar sobre um conteúdo muito interessante, que é a história de Sidraque, Misaque e Abidnego. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre esses três jovens. O que acontece? Naquela época, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua muito grande, 30 metros de altura, de ouro, para que o povo pudesse adorá-la. E aí ele ordenou todo o povo ali que estava ali, né, no dia da inauguração da estátua, para poder se reunir, inaugurar aquela estátua e para que todos pudessem se prostrar diante dela, tudo mais. Porém, no meio desse povo todo, tinham três jovens chamados Sidraque, Mesaque e Abidnego, que eles não adoravam outros deuses. O único Deus que ele adorava é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o rei Nabucodonosor, após ter reunido toda aquela galera ali diante da estátua, ele disse o seguinte: pessoal, a estátua está aí, e assim que tocar a trombeta, eu quero que todo mundo se ajoelhe diante da estátua para poder adorá-la. Porém, Sidraque, Misaque e Abidnego não adoravam outros deuses, né? Assim como eu comentei aqui. Então a trombeta tocou, todo mundo se prostrou e eles permaneceram em pé. Os três permaneceram em pé. Então o rei Nabucodonosor ficou furioso com aquilo. E aí ele disse o seguinte: é o seguinte, eu vou dar mais uma chance para vocês. A trombeta vai tocar novamente. E eu vou dar mais uma chance para vocês. Quem não se ajoelhar, quem não se prostrar diante da estátua, vai ser jogado na fornalha ardente. Então Sidraque, Misaque e Abidnego disseram o seguinte: vocês podem jogar nós assim na fornalha, mas a gente não vai se prostrar diante da estátua, porque a gente serve um único Deus e a gente só se prostra diante dele. Então o rei ficou furioso com aquilo e ordenou aos seus funcionários que acendesse a fornalha 7 vezes mais forte. E aí a trombeta tocou novamente, todo mundo se prostrou, se ajoelhou diante da estátua, mas Sidraque, Misaque e Abidnego permaneceram em pé. Então, como o rei tinha ficado furioso, ele ordenou aos seus funcionários, aos seus soldados, que amarrassem os três rapazes e jogassem eles na fornalha. E o fogo era tão forte que ele subiu 7 metros para cima, a mais, e queimou os soldados, de tão forte que estava o fogo. E aí os Sidraque, Misaque e Abidnego foram jogados dentro da fornalha. Porém, de repente, o rei Nabucodonosor, quando ele observa, ele enxerga 4 pessoas dentro da fornalha. E aí ele diz o seguinte: mas peraí, a gente não jogou 3 meninos, 3 rapazes? Como que tem 4 lá dentro agora? Quando ele observou, era um anjo do Senhor que estava ali andando com Sidraque, Misaque e Abidnego. E a Bíblia diz que o anjo expulsou para fora todo aquele fogo, e lá no meio da fornalha havia um ar fresco e puro. E eles andavam para lá e para cá adorando o Senhor. Então, quando o rei Nabucodonosor viu aquilo, ele ficou impressionado com aquilo. Ele mandou o pessoal sair lá de dentro. E aí até ele ficou impressionado. Ele falou o seguinte: bendito seja o Deus de vocês,
que salvou vocês desse fogo ardente. Não só Nabucodonosor, mas todo o povo pôde ver que realmente o Deus que eles estavam falando é o Deus vivo, que até hoje opera milagres. Então, a gente pode tirar duas reflexões disso. Primeira reflexão: olha o tamanho da fé que os três rapazes tiveram. Será que se fosse a gente no lugar deles, a gente também iria agir dessa forma? Porque eles não adoram Deus somente com as palavras, mas com as atitudes. Talvez se fosse a gente falasse, não, eu vou ajoelhar aqui, tá, mas só vou fingir mesmo. E eles não, eles permaneceram fiéis na palavra. É muita fé a pessoa entregar o seu corpo. A segunda reflexão que a gente pode ter aqui é o seguinte: Deus poderia sim ter livrado eles da fornalha antes deles caírem lá dentro. Mas por que Deus permitiu que eles caíssem dentro da fornalha? Para que todo mundo pudesse ver que foi Deus que tirou eles de lá. Ele não livrou eles de cair dentro da fornalha, mas ele livrou do fogo. E é assim que acontece na minha e na sua vida também muitas vezes. Deus, ele não te livra de cair dentro da fornalha, mas ele não deixa você queimar. Muitas vezes você fica tão preocupado com coisas que você precisa enfrentar, problema de saúde, problema financeiro, problema na família, problema emocional. Porém, você tem que entender que Deus pode te livrar do fogo. Ele não é que ele vai permitir que você não passe esses problemas. Ele vai permitir, mas que você saia intacto deles. Às vezes você fica preocupado até com coisas que nem chegou ainda. Semana que vem tem que fazer um exame, não sei o que lá, não tô nem dormindo. Semana que vem tem que pagar uma conta, não sei como é que eu faço. É tudo preocupação só para roubar a sua presença. A Bíblia diz: quem consegue aumentar uma hora de sua vida se preocupando com isso? Ninguém. A preocupação não serve para nada. A única coisa que vai te livrar e te salvar é a sua fé, oração, entende? Então, independente de qualquer coisa que você tenha que passar, sabe que Deus é poderoso para poder te dar o livramento. E sabe o que aconteceu com os três rapazes depois que eles saíram da fornalha? Eles foram, como é que eu posso dizer? Eles foram contratados num cargo importante, certo? Eles foram promovidos a um cargo importante naquela época. Ou seja, tudo aquilo que você está passando agora, além de te fazer mais forte, você pode ter certeza que há algo maior te esperando no futuro. Então não se preocupe com aquilo que qual fornalha você tem que passar, mas entenda que Deus vai te proteger durante esse momento todo e você vai ser promovido no final, porque isso não é o seu destino final, isso é apenas um processo, isso é apenas um caminho para que você possa chegar no seu propósito. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final desse vídeo. Curte esse vídeo, comenta ele, compartilhe com mais pessoas que precisam de ouvir essa mensagem. Quando você dá o curtir, essa mensagem é entregue para mais pessoas que muitas vezes estão precisando de ouvir uma mensagem como essa. Então, curte, comenta, compartilhe com mais pessoas, ativa o sininho e espero que vocês fiquem bem e até uma próxima.